Novas altas para o milho são aguardadas e produtores seguram a fixação nas bolsas. O Joãozinho Grafista faz a análise gráfica semanal do milho pra gente. Antes eu quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com. Acesse e cadastre seu e-mail paracaturural.com. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. O preço do milho no Brasil registrou forte valorização em outubro deste ano, segundo análise de mercado da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, CEMA. Na média gaúcha, o cereal fechou a última semana de outubro cotado a R$ 65,50 por saca, representando um aumento de 22,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando estava em R$ 53,47. Em outras regiões brasileiras, o valor do milho oscilou entre R$ 49,00 e R$ 72,00 por saca, valores significativamente superiores aos preços de R$ 36,00 a R$ 55,00 registrados no ano anterior, indicando aumentos regionais de até 36%. Ainda conforme relatório da CEMA, esse cenário de valorização ocorre mesmo com a queda nas exportações brasileiras, que, segundo a SECEX, foram 30,1% menores nas primeiras semanas de outubro, em comparação com o mesmo período do ano passado. A média diária exportada caiu para 281.042 toneladas, frente à média diária de outubro 23, e a expectativa da ANEC é que o país feche o mês com 5,92 milhões de toneladas exportadas. As informações são do portal AgroLink. O mês de outubro ficou marcado por preços aquecidos para o milho. No entanto, apesar das boas possibilidades para a venda, muitos produtores optaram por retirar a mercadoria de venda, esperando por novas altas. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, explica como foram os movimentos para o cereal durante o mês que se passou. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos, isso aí, completando nesta semana como Joãozinho Grafista. E vamos lá comentar sobre o mercado físico e futuro do milho, começando mais um mês aí, né, o penúltimo mês do ano, novembro de 2024. Também na próxima segunda-feira estarei mais velhinho, 50 anos de idade, cê tá doido, né? E um mês aí de preços aquecidos e lentidão nos negócios, de acordo com a consultoria Safras e Mercado. E foi um cenário de mercado travado, preços firmes ao longo do mês. Os produtores se mantiveram uma postura retraída nas fixação de oferta para venda, o que acabou impondo uma dificuldade para os consumidores alongarem estoques do cereal. Os compradores se mostraram mais ativos na busca por lotes ao longo do mês, mas a disponibilidade limitada acabou contribuindo para um aquecimento nas cotações. O cenário cambial esteve no centro das atenções ao longo do mês, diante da forte valorização do dólar frente ao real, o que acabou contribuindo para uma maior firmeza nos preços nos portos, com uma boa movimentação nas exportações. As nomeações de embarques até o dia 30 de outubro indicavam embarques de 6,090 milhões de toneladas de milho pelo Brasil em outubro. Falei do fator cambial, né? O dólar na sexta-feira, dia 1º de novembro, fechou a R$ 5,8697, uma alta de 1,5%. Que loucura, né? A última vez que ele testou essa máxima é exatamente a máxima do ano, né? Dia 5 de agosto, a máxima foi de 5,86, né? Então, nas gráficas a gente chama de topo duplo, né? Teria que fazer minhas matemáticas aí de Fibonacci para onde que esse dólar ainda pode subir. Mas depois a gente passa para vocês, tá? Ainda voltando para o milho, o clima também foi um ponto para o mercado ao longo do mês, né, de outubro, embora tenha chovido na segunda metade do mês no centro-sul do país. A região do Mato Piba, as chuvas ainda ficaram aquém do esperado, gerando atraso no cultivo da safra de verão. Safra de verão tem notícia interessante aí daqui da nossa região de Patos de Minas, já vou estar comentando aí. Apenas ao longo de novembro
é que há uma perspectiva de chuvas melhores para a região. No cenário internacional, a Bolsa de Chicago para o contrato de dezembro acumulou uma perda de 3% ao longo do mês de outubro, refletindo o excesso de oferta no país com o avanço da colheita, que atinge 81% até o momento. Na segunda metade do mês, os sinais de aquecimento da demanda para o cereal norte-americano, contudo, contribuíram para limitar maiores movimentos de queda nas cotações. Bom, comentei aí do milho aqui da região, né? Plantio da safra verão 24-25 de milho em Patos de Minas atinge 25% da área. Os produtores de Patos de Minas, no centro-oeste de Minas Gerais, iniciaram no dia 18 de outubro o plantio da safra verão 24-25 e já está atingindo 25% da área estimada de 12 mil hectares. Quem informou foi a Emater de lá. Segundo o engenheiro agrônomo Fernando José da Silva, o ritmo dos trabalhos se mostra lento devido aos 123 milímetros de precipitações acumulados entre os dias 16 de outubro até quinta-feira, dia 30 de outubro. Novas chuvas são esperadas no decorrer da semana, essa que agora começa, o que pode impedir um avanço mais rápido dos trabalhos no campo. Já o desenvolvimento inicial das lavouras é bom devido à boa luminosidade recebida pelo cereal na semana passada, na semana retrasada. Se as condições de clima forem favoráveis, o engenheiro agrônomo destaca que a produtividade média das lavouras de milho pode ficar ao redor de 9.600 quilos por hectares em Patos de Minas. Segundo o levantamento das safras de mercado, a produção de milho da primeira safra em Minas Gerais deve chegar a 5,988 milhões de toneladas da safra 24-25 contra 6,033 milhões de toneladas colhida na temporada passada. Então, um leve recuo aí. De acordo com um relatório, um boletim semanal lá do portal Barchart, achei interessante o que eles falaram, quer dizer, a gente tem eleições nos Estados Unidos agora no início da semana, dia 4, nesta segunda-feira, então quer dizer, nervosismo eleitoral, possível retaliação tarifária da China. Por quê? Já a Kamala, ela já é um pouco mais aberta, Também boas chuvas aqui no Brasil, plantio quase alcançou as médias históricas, todas as razões pelas quais os grãos ultimamente não conseguem sustentar uma oferta, na opinião deles. A compra recente, então, de grãos, de soja, milho dos Estados Unidos pela China fecha um pouco o déficit do que o USDA projeta no programa de exportações deles de 1,85 bilhões de bushel. O ritmo atual de vendas para embarques futuros é de aproximadamente 60 milhões de bushel, abaixo da estimativa do USDA, mas essa lacuna pode ser fechada rapidamente se o clima do Brasil voltar a ficar quente e seco, mas ao que tudo indica, pelo menos nos próximos 20 dias, 15 dias, é de água, chuvas. No entanto, se houver uma estação de cultivo amena na América do Sul, sem muitas ameaças climáticas, os estoques finais, na opinião deles, não diminuirão em nenhum lugar abaixo de 500 milhões de bushel, que é extremamente alto em meio a um estoque confortável para uso. Um melhor indicador de onde a China está com a demanda no próximo ano pode ser o mercado de farelo de soja. Os estoques de farelo de soja na China ultrapassaram 1 milhão de toneladas métricas na semana retrasada. É o nível mais alto em 5 anos, aliviando as preocupações sobre a oferta restrita devido a problemas de descarregamento de soja nos portos, como a gente tem visto aí o ataque lá no Mar Vermelho. Os níveis de estoques de soja nos portos estão em 7,8 milhões de toneladas métricas. A China esmagou 2,14 milhões de toneladas de soja na semana retrasada, um aumento aí de 10% em relação ao ritmo do ano anterior. Acabei falando um pouquinho aí de soja, Joãozinho Grafista também projeta como será o mercado do milho nesse mês de novembro. Com base na análise gráfica, ele indica os 400 centavos de dólar por libra-peso como atual suporte para as cotações em Chicago. Então, vamos lá, como foram os preços internos aqui no nosso Brasil. Milho em Cascavel, Paraná, foi cotado a R$ 70,00, uma alta boa aí de 12,9%, frente aos R$ 62,00 em setembro. Campinas CIF oscilou de R$ 70 para R$ 78,00.
Mogiana Paulista subiu quase 17% de variação, de R$ 65 para R$ 76. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a cotação da saca oscilou de R$ 58 para R$ 64. No Rio Grande do Sul, em Erechim, oscilou de 70 para 75 reais. Aqui na nossa Minas Gerais, em base Uberlândia, o preço na venda aumentou, foi um dos poucos que oscilou pouco, né, de 65 para 66 reais. Em Goiás, em Rio Verde, oscilou bem também, de 60, uma alta aí de 13,78%, de 58 para 66 reais, tá? Vamos lá, ainda sobre o milho. Agora vamos lá em Chicago. Um comentário que eu achei interessante de um gringo, né, do portal de notícias que eu gosto muito de acompanhar, do Barchart. Mas antes de comentar, falar o que ele comentou, né? Lá na Bolsa de Chicago, então, tivemos uma alta de quase 1% na sexta-feira. Contrato dezembro fechando a $4,14. Contrato março 2025 fechou a $4,29, uma alta de 0,76%. Então, o mercado foi sustentado por sinais de demanda aquecida pelo cereal dos Estados Unidos e pelo avanço do petróleo lá em Nova York, fator que favorece a procura pelo milho voltado à produção de etanol. A força do dólar frente a outras moedas, por outro lado, limitou maiores ganhos na sessão. Na semana, o contrato dezembro, então, registrou uma queda de 0,18%. Também teve informações aí do SDA, né, sobre exportações. Foi reportado, né, uma venda de 781.322 toneladas de milho ao México. Então vamos lá, comentar então o que a gente pode esperar dos gráficos, né, ao longo do mês aí de novembro. Contratos da soja, contrato dezembro, contrato março, acho que já vou. Então vamos dar uma olhadinha. Primeiro o contrato dezembro, né? Tem sustentado acima dos 400, tem sustentado acima dos 380 por bushel. Gostei do fechamento do gráfico diário, porque os preços fecharam testando a média móvel de 100 dias. E se isso acontece, quando acontece, né? Tem um rally maior de alta nos preços. Então tudo indica que vamos ver o milho voltando para casa dos 420, 430, 440, 460 por bushel. Já olhando para o gráfico do milho março do ano que vem, também da mesma forma, né? Só com um pouco mais acima, nos 430, né? Por bushel foi fechamento. Se olhar um período um pouco maior, num gráfico mensal, né? A gente vê os preços vem trabalhando numa longa queda, né? Desde 2023. Então, a princípio pode estar, ainda é cedo, né, para falar, mas como vocês todos sabem, né, eu gosto muito do meu amiguinho Leonardo Fibonacci, né? Então, se a gente pega um estudo tradicional, o que é o estudo tradicional? Você parte de uma mínima e você parte de uma máxima. Então, se eu tenho a mínima lá nos 400 por bushel, né, eu tenho a primeira resistência nos 440, 470, depois só lá nos 490 e 510 por bushel. Não pode perder de jeito nenhum os 400 por bushel, porque a gente tem uma projeção de Fibonacci, que a gente chama de número áureo, que é o número pi, que é o número que a gente chama de onde nosso matemático Leonardo do Fibonacci queria provar se Deus existia, e aí ele chegou no número que a gente chama de número áureo, né, um número infinito, e Deus é infinito. Provou que Deus é infinito, só que na matemática dele, se o milho perder os 400 por bushel, só vai parar lá nos 300 por bushel. Vai Fibonacci, vai Deus, vai milho, vai São Pedro, vai chuva, vai commodities. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural, ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um Pix para o 38991810123. Essa é a chave Pix do Paracatu Rural, 38991810123. Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe.
Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Felicidade requer deixar pra lá e aprender a perdoar. Preocupações não mudarão o passado. Então esqueça o que não pode ser mudado e foque no futuro. Na Bíblia, Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14 diz assim: Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você só tem uma quantidade limitada de energia. É por isso que você fica tão cansado. É por isso que você fica fatigado. É por isso que fica exausto. Como você tem um estoque limitado de energia, eu recomendo fortemente que você não desperdice nem um pouco dela com o passado. Todo dia, escolha focar a sua energia no que está à sua frente, no que está por vir. Esse hábito é tão importante para a sua felicidade que você deve estar atento a 3 armadilhas. A armadilha do arrependimento. Você tem que deixar de lado os arrependimentos. Há coisas que eu gostaria de ter feito de uma outra forma na minha vida. Pergunte-se. Claro que sim. Mas não posso insistir nelas porque não posso alterá-las. Armadilha do ressentimento. Manter ressentimentos não machuca ninguém, a não ser você mesmo. Deixa pra lá, pro seu próprio bem. Você deve perdoar. A pessoa merece isso? Não. Mas você merece o perdão de Deus? Não. Aqueles que experimentaram a graça concedem graça. Armadilha da tradição. Tudo está em constante mudança e você não pode impedir isso. Você tem que decidir se vai resistir e ficar ressentido com as mudanças ou se será feliz. Felicidade é uma escolha. A forma como você lida com as mudanças na vida revela a sua maturidade espiritual. Quando você é guiado pela eternidade e ancorado nela, as mudanças podem ocorrer ao seu redor e você pode escolher ser feliz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Baixe aí no seu smartphone. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.